E aí galera, beleza? Novamente aqui o professor Cleber Francisco na aula de matemática de hoje, beleza? E na aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos de frações, tranquilo? Então vamos lá? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre fração, beleza? O que é fração? Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais, beleza? Então a notação de fração é da seguinte forma: um número sobreposto ao outro. Nesse caso, nesse exemplo, A sobre B. Tranquilo? Nessa estrutura que vocês estão vendo, quem é quem? Esses A sobre B, esses numerais, tem nome. Então, o primeiro algarismo que está em cima será chamado de numerador. E o segundo algarismo que está embaixo será chamado de denominador. Isso aí vocês já conhecem, já estão cientes, tranquilo? Vamos avançar. Nesse exemplo aqui que vocês podem ver, eu tenho uma pizza e tem um pedaço faltando. O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, saber a quantidade total. Saber o meu total e saber a parte que eu retirei. Então, o meu total será o meu denominador. Então, nesse exemplo, nós temos uma pizza. Se eu perguntasse a vocês qual a parte que foi retirada, qual a fração que representa a parte que não está mais lá. Então, a primeira ideia que vocês têm que fazer é contar o total. Quantas fatias eu tenho no total, incluindo aquela que eu retirei? Eu tenho 6 fatias. Vocês podem ver, contando aí, vocês percebem que tem 6 fatias. E se eu perguntar qual foi a parte retirada? Ou seja, professor, só foi retirada uma de 6, entenderam? Então aqui eu tirei uma parte de um total de 6. E se eu perguntar quantas partes de pizza ainda tem lá? Vocês vão me responder, professor, tem 5 de 6. Então eu tenho 5 partes de um total de 6. Tranquilo? Fração é isso, é bem simples. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Nessa imagem aí você consegue ver um círculo dividido em 4 partes com uma parte pintada. Então, se eu perguntar a você qual é a parte pintada, você diz 1/4. Tranquilo? Eu tenho uma parte de um total de 4. E ali no outro círculo, eu tenho dividido em 8 partes e estou pintando 2. Então, eu tenho 2 partes de um total de 8. Beleza? E no quadrado, eu tenho um quadrado dividido em 4. Quantas partes pintadas tem? Tem uma parte de um total de 4. Então, vocês já entenderam a ideia, beleza? Vamos fazer a leitura dos números, a leitura dos números fracionários. Como é que acontece essa leitura? A leitura do numerador, que é o número que está em cima, eu faço a leitura normalmente, como a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? A leitura normalmente do jeito que vocês conhecem os números. Vamos aprender a fazer a leitura dos números fracionários. No número que está em cima, que eu chamo de numerador, eu faço a leitura normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E na leitura do número que está embaixo, eu faço uma leitura especial. Tranquilo? Então eu chamo de inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, até o 10º. É os números cardinais que a gente fala, né? Até o 10º. A partir do 11 em diante, eu coloco a palavra avos. Eu falo o número normalmente 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim sucessivamente. Vocês já pegaram a ideia, beleza? Então nesse exemplo aqui, se eu perguntar a vocês que números são esses, vocês vão fazer a leitura da forma fracionária. A leitura dos números fracionários eu faço da seguinte forma: o número que está em cima, que eu chamo de numerador, eu faço a leitura normalmente 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E a leitura do número que está embaixo, eu faço uma leitura especial: inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. A partir do 11 em diante, o que é que eu faço? Eu falo o número normalmente e acrescento a palavra avos. Então, 11 avos, 12 avos, 13 avos, e vocês já entenderam e pegaram a ideia, beleza? Então, nesses números aqui de exemplos, se eu perguntar a vocês como é que eu faço essa leitura desses números fracionários, você vai pegar o número de cima, que é o numerador, vai falar o número normalmente, então 1. E embaixo você vai fazer aquela leitura especial que vocês acabaram de ver. Então 6 sexto, tranquilo? Então eu tenho 1 sexto, tranquilo? E o outro? 3 quinto, 2 sétimo, 4 dozeavos. Beleza? Então é essa a ideia que eu quero que vocês peguem da leitura de fração. Então vamos ver 1 sexto, 3 quinto, 2 sétimo, 4 dozeavos. A partir do 11 vocês têm que acrescentar essa palavra avos, beleza?
Entenderam agora? Sacou? É isso mesmo que eu quero que vocês façam. Saque as ideias, tranquilo? Pega, ó, não fica só no sofá assistindo não, pega o caderninho e anota. Isso é fundamental para que vocês entendam esse processo de aprendizagem. Se eu ficar só no sofá entendendo, esse processo pode dar uma sensação de falsa aprendizagem. Então pegue o caderninho e a caneta e vamos continuar. Vamos fazer as operações fundamentais nesses números fracionários. A gente já aprendeu a fazer as operações com os números naturais, inteiros e números decimais. E agora vamos fazer as operações com números fracionários, com números em forma de fração. Tranquilo? Então aqui nós vamos começar com adição e subtração de fração. Por que eu coloquei junto? Porque a ideia será a mesma, só vai mudar o sinal, beleza? Então aqui nós teremos alguns casos na adição e subtração. Primeiro caso, quando os denominadores são iguais. O que é que faz quando os denominadores são iguais? Eu simplesmente faço a operação normalmente, repetindo o denominador. Então, nesse caso, 3 sétimo mais 2 sétimo. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o meu denominador, que será o 7, e vou somar os numeradores. Então, 3 mais 2, que vai dar 5. E o resultado dessa operação ficou 5 sétimos. Tranquilo? Eu quero que vocês percebam isso. Quando o meu denominadores for igual, vocês terão que repetir e fazer a operação somente com os numeradores. Tranquilo? A subtração acontece da mesma forma. Então, 3 sétimo menos 2 sétimos, eu repito o denominador e subtraio o numerador. 3 menos 2 dá 1. Então, 3 sétimo menos 2 sétimo, a resposta é 1 sétimo. E faz sentido, não é? Beleza? E agora vamos ver o segundo caso, quando os denominadores são diferentes. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho 3 sétimos e 2 quintos. Os meus denominadores são diferentes, 7 e 5. A primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar o MMC. O que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Beleza? Como é que tira o MMC? Você vai decompor os dois números ao mesmo tempo e vai pegar o menor múltiplo entre eles. Então vocês estão vendo aí, 7 e 5, que são os meus denominadores que estão diferentes. Tirei o MMC entre eles, eu estou decompondo os dois números ao mesmo tempo. Então 7 é um número primo, ele só divide por 7. 5 é outro número primo, ele só divide por 5. E o menor múltiplo comum entre esses dois números é 7 vezes 5, que é igual a 35. Tranquilo? Eu quero que vocês percebam aqui que eu posso tirar o MMC, que já vai ser o resultado mais direto, ou achar um MMC qualquer. O que é MMC? Um múltiplo qualquer. Então, se eu multiplicar diretamente 7 vezes 5, eu já vou achar um múltiplo que é múltiplo de 7 e múltiplo de 5, não é verdade? Então, 7 vezes 5 dá 35. Então, não precisa nem fazer o MMC. Tranquilo? Mas eu quero que vocês aprendam. Vamos lá. Então, aqui, a gente aprendeu adição e subtração quando os denominadores são diferentes. Eu coloquei o sinal de adição e subtração na mesma página, por quê? A ideia é a mesma, só vai mudar o sinal, tranquilo? Então, quando os denominadores são diferentes, você tem que achar um múltiplo entre eles. O que é que eu faço? 7 vezes 5, 35. Nem sempre esse múltiplo que você fizer essa multiplicação será o menor. Então, a gente faz o MMC para já facilitar a nossa vida com fração. Se eu achar um MMC, depois eu vou ter que simplificar a fração normalmente, tranquilo? E segue. E aqui 7 vezes 5 deu 35, o que é que eu faço com o número de cima? Você tem que atentar. Quando eu faço uma operação numa fração, o que eu faço no denominador, eu tenho que automaticamente fazer no numerador para que não altere o resultado. Se vocês perceberem, 7 para transformar em 35, o que é que eu fiz? Eu multipliquei 7 por 5. Se eu fiz isso embaixo, eu teria que fazer em cima. Então, automaticamente aqui eu vou ter que fazer o quê? 7 vezes 5, que foi o que eu multipliquei para dar 35, então em cima eu tenho que multiplicar por 5 também. Quem é que está em cima? O 3. Então 3 eu vou multiplicar por 5. Quem é esse valor? 3 vezes 5 dá 15. Então eu quero isso que vocês entendam. Tranquilo? O que eu fizer embaixo da minha fração, eu tenho que fazer em cima, porque não altera o resultado. Se eu só multiplicar embaixo e esquecer de multiplicar em cima, vai dar errado. Tranquilo? Então eu multipliquei 7 por 5, que deu 35, e multipliquei 3 por 5, que deu 15. Beleza? E aqui a mesma coisa na outra fração. O 5, para transformar em 35, eu multipliquei por quem? Pelo 7.
Se eu multipliquei o 5 pelo 7, eu vou ter que multiplicar o 2 também pelo 7. Beleza? Então fica 2 vezes 7, que dá 14. Na adição ficaria 15 mais 14 sobre 35. E na subtração ficaria 15 menos 14 sobre 35. Beleza? Então vamos ver aqui. Na adição ficaria 29 sobre 35. Tranquilo? E na subtração ficaria 15 menos 14 dá 1, 1 sobre 35. Tranquilo? E vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho uma fração 1 sobre 2 mais 2 sobre 6. Mas calma, a gente já sabe fazer leitura. Então eu tenho 1 meio mais 2 sexto. É isso que eu quero que vocês entendam. Tranquilo? O que é que eu vou fazer aqui nessa fração? Kleb, se você perceber, o 6 ele é múltiplo de 2. Então, se 6 é múltiplo de 2, eu não preciso perder tempo tirando o MMC e achando múltiplo, porque 6 é múltiplo de 2. Então, já escrevo o 6 como resposta. Só que você multiplicou 2 por quem para dar 6? Você multiplicou 3. Se você multiplicou 3 embaixo, o que é que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar por 3 também. Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar 1 por 3. E 1 vezes 3 dá 3. Tranquilo? E agora vamos para outra fração. 6, você multiplicou por quem para dar 6? 6 é 6 mesmo, então você multiplicou por 1. Se você multiplicou embaixo, você tem que fazer em cima, só que é só repetir, não é? Então eu repito o 2, mais 2. E agora, o que é que acontece? Eu vou somar normalmente. Ficou 3 mais 2, que dá 5 sobre 6. Como é que eu faço essa leitura? 5 sexto. Tranquilo? E multiplicação de fração? Multiplicação de fração é filé, é tranquilo, é o mais fácil que tem. Eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Acabou-se. Como vocês estão vendo aí, A vezes A sobre B vezes C sobre D. Como é que eu faço? Multiplico normalmente. A vezes C fica AC sobre B vezes D. Tranquilo? É simples, multiplica em cima por quem está em cima e embaixo por quem está embaixo. Acabou-se, só isso. Vamos a um exemplo. 5 sexto vezes 3 quarto. Como é que eu vou fazer? Multiplicar normalmente, você já sabe, não tem dor de cabeça. 5 vezes 3, 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. 6 vezes 4 dá quanto? Dá 24. Então a resposta fica 15, 24 avos. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Caso não estiver entendendo, relaxa, depois essas aulas estarão no YouTube, tranquilo? Então eu quero que vocês anotem, se não conseguir pegar o raciocínio agora, assiste novamente lá no YouTube, que estará lá disponível, beleza? Então vamos seguir aqui com divisões de frações. Na divisão de frações, a regra é a seguinte: o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda, e o denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. Calma. Ficou texto, ficou bagunçado. Calma, professor, o que foi que você falou? Vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho A sobre B dividido por C sobre D. O que é que eu falei? Vou pegar o meu numerador e vou multiplicar pelo denominador da outra. Preste atenção no que eu estou falando. Numerador, que está em cima, vezes o denominador, é o que está embaixo. Então, automaticamente, a segunda fração está invertendo. Para ficar mais fácil, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Acabou. É só isso. A sobre B dividido por C sobre D. Eu vou pegar A vezes D e B vezes C. Acabou. A fração é isso. Tranquilo? Então aqui, a fração pode estar escrita dessa forma. A gente aprendeu que a divisão tem várias formas de escrever. Então eu representei com esse símbolo ou em formato de fração. Uma fração dividida por outra fração. É uma divisão. Eu faço o quê? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, galera, é isso. A fração é super simples. Se não deu para entender, ficou confuso, acompanhe as aulas no YouTube, tá tudo lá disponível, tranquilo? Beleza, galera? Até a próxima. Falou!